Provérbios 28. Os perversos, por causa de sua culpa, fogem sem serem perseguidos, mas os justos são corajosos como o leão. Um povo que vive no pecado enfraquece o governo, mas um rei justo e honesto coloca o país no caminho certo. O pobre que explora os que são mais pobres do que ele é como uma chuva violenta que não deixa nenhum trigo. Quem despreza a lei apoia o perverso, mas aquele que obedece à lei despreza o perverso. Os maus não compreendem a justiça, mas os que buscam o Senhor e seguem as suas leis têm uma boa compreensão da justiça. É melhor ser pobre e obedecer a Deus de todo o coração do que ser rico e viver longe de Deus como um perverso. Um jovem de bom senso respeita as leis, mas o companheiro dos glutões envergonha o seu pai. Quem se torna rico explorando os pobres e cobrando juros muito altos está juntando fortuna para o homem. Está juntando fortuna para o homem generoso que ajuda os pobres. Deus despreza as orações de quem se recusa a ouvir a sua lei. Quem leva os justos para o mau caminho cairá na própria armadilha que preparou. Mas quem obedece a Deus de todo o coração receberá a recompensa justa. O homem rico pode se julgar sábio, mas o homem verdadeiramente sábio, mesmo sendo pobre, conhece o coração do rico. Quando os justos são bem-sucedidos, todos se alegram, mas quando os perversos se tornam poderosos, o povo treme de medo. Quem procura esconder seus pecados não prospera, mas quem confessa e abandona seus pecados alcança misericórdia. Quem vive diariamente no temor do Senhor será muito feliz, mas quem prefere fazer sua própria vontade cairá na desgraça. Um homem perverso que governa um povo necessitado é tão perigoso quanto um leão que ruge ou um urso faminto. Um governante sem juízo aumenta os impostos a cada dia, mas o governante que não quer enriquecer à custa do povo será mantido no cargo por muitos anos. Um assassino perseguido pela sua própria culpa será fugitivo até a morte. Não tente impedi-lo. Quem obedece ao Senhor de todo o coração será salvo das dificuldades da vida, mas quem se afasta dos caminhos de Deus será derrubado pelos problemas repentinamente. Quem trabalha com dedicação sempre terá o que comer, mas quem prefere se juntar aos malandros desocupados acabará passando fome. O homem fiel receberá muitas bênçãos, mas quem procura enriquecer depressa e com desonestidade será castigado. Fazer acepção de pessoas é um erro grave, pois até por um pedaço de pão o homem se dispõe a fazer o mal. O invejoso corre atrás das riquezas alheias, mas não percebe que a miséria o aguarda. Quem repreende o próximo acabará ganhando um amigo, mas quem faz elogios mentirosos será desprezado. Quem rouba seu pai ou sua mãe e depois diz, não fiz nada de errado, é tão perverso quanto aquele que destrói. Quem deseja ficar rico a qualquer preço provoca brigas, mas quem confia no Senhor prosperará. Quem confia em si mesmo é um tolo, mas o sábio confia no Senhor e será salvo das dificuldades. Quem reparte seus bens com os pobres não passará necessidade, mas quem finge não ver a necessidade deles sofrerá muitas maldições. Quando os perversos se tornam poderosos, os justos se escondem, mas quando os perversos são destruídos, os justos aparecem. Provérbios capítulo 29. O homem que é corrigido muitas vezes e não muda seu comportamento errado, será derrubado violentamente, de repente, e não haverá recuperação para ele. Quando o governo é formado de homens justos e honestos, o povo vive feliz. Mas quando os líderes de uma nação são maus, o povo chora de tristeza. Um jovem ajuizado traz alegria ao seu pai, mas o jovem que vive correndo atrás de prostitutas joga na lama as riquezas da família. Um rei justo ajuda seu país a crescer e viver em paz, mas o rei que quer ficar rico à custa do povo acaba destruindo sua nação. Quem faz elogios falsos a seu amigo está preparando uma armadilha para si mesmo. No pecado do homem mau há uma armadilha, mas o justo está seguro e canta de alegria. O justo se preocupa em conhecer as necessidades e direitos dos pobres, mas o perverso não se importa com essas coisas. Os irresponsáveis armam confusões por toda parte, mas os sábios procuram ajudar os outros a viver em paz. Discutir com um tolo irresponsável não adianta nada. O resultado será sempre o mesmo. Ele fica furioso ou zomba do que você diz. Os violentos odeiam o homem sincero e bondoso, mas os justos procuram proteger a vida desse homem. O tolo explode em gritos quando está furioso,
mas o homem de bom senso controla suas reações. Quando um rei acredita em homens mentirosos, todos os oficiais acabam se tornando maus. O pobre e aquele que explora os outros têm uma coisa em comum: o Senhor deu vista a ambos. Um rei que não despreza os pobres para dar vantagem aos ricos ficará muito tempo no trono. A vara da correção da sabedoria, mas a criança que sempre faz o que deseja envergonha sua mãe. Quando os maus se multiplicam, multiplica-se o pecado, mas os justos verão a sua queda. Castigue o seu filho quando for necessário, e ele dará descanso e tranquilidade à sua alma. Quando não se pode contar ao povo os mandamentos de Deus, a sociedade vai de mal a pior. Quando o povo obedece à lei, ele vive feliz. Para corrigir o escravo, você precisa algo mais do que simples palavras, porque ele não leva a sério o que você diz. Há mais esperança na vida para um irresponsável do que para um homem que se precipita para falar. Se você dá muitas vantagens ao seu escravo, depois de algum tempo ele vai querer ser tratado como um filho, com direito à herança. O homem irado provoca brigas e o de gênio violento comete muitos pecados. O homem é derrubado pelo seu orgulho, mas o de espírito humilde será respeitado. O homem que esconde um ladrão das autoridades está fazendo mal a si mesmo. Acabará sendo condenado ao mesmo castigo que o ladrão. Quem tem medo dos homens cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor vive tranquilo, pois sabe que está bem protegido. Não vá pedir favores às autoridades. Peça ao Senhor, que é justo. Os justos odeiam a maldade dos perversos, já os perversos odeiam a justiça dos justos. Provérbios capítulo 30. Estes são os ditados de Agur, filho de Jaque, que vivia na terra de Massá. Estou cansado, ó Deus, estou cansado, ó Deus. Estou desamparado, sou o mais tolo de todos. Não tenho o entendimento de um ser humano. Não consegui entender a sabedoria, nem consegui entender o santo. Quem subiu os céus e desceu? Quem já pegou o vento com as mãos? Quem já embrulhou a água num manto? Quem marcou os limites da terra? Qual é o seu nome? E quem é o filho dele? Se você sabe, quem é? Cada palavra que Deus falou é verdadeira. Ele sempre protege aqueles que nele confiam. Não acrescente conselhos e ordem às palavras dele. Se você fizer isso, ele o repreenderá, mostrando a todos que você é mentiroso. Ó Deus, eu peço apenas 2 coisas para a minha vida nessa terra. Não me deixe ser falso e mentiroso. Esse é o primeiro pedido. Além disso, não me deixe ficar muito rico nem muito pobre. Dê-me somente aquilo de que realmente preciso, pois tendo demais seria ingrato e confiaria somente nas riquezas e deixaria o Senhor de lado. Também não quero ficar tão desesperado por causa da pobreza a ponto de me tornar um ladrão, manchando o nome do meu Deus. Nunca fale mal do servo diante do Senhor, do contrário, ele o amaldiçoará e você será o culpado. Há aqueles que amaldiçoam o seu pai e não abençoam a sua mãe. Há pessoas que se consideram puras aos seus olhos, mas nunca foram purificadas da sua impureza. Como são orgulhosas essas pessoas, como são cheias de si, pessoas cujos dentes são espadas e cujas mandíbulas são facas, para atacarem os necessitados e os pobres na terra dos aflitos. A sanguessuga tem 2 filhas e elas gritam, me dá, me dá. Há 3 coisas que nunca estarão satisfeitas, 4 que nunca dizem basta. O mundo dos mortos, a mãe que ainda não teve filhos, a terra seca do deserto, sempre querendo mais chuva, e o fogo, sempre querendo algo mais para queimar. Os olhos de quem zomba de seu pai ou despreza sua mãe ficarão cegos, serão arrancados pelos corvos e depois devorados pelos filhotes dos urubus. Há 3 coisas que são misteriosas demais para mim, 4 que não consigo compreender. O rumo da águia voando pelo céu, o caminho da cobra se arrastando sobre a terra, o caminho do navio nas águas do mar e o caminho do homem com uma mulher. É isso que faz a mulher que trai o marido. Comete o pecado e depois pergunta com a maior inocência possível, o que eu fiz de errado? Há 3 coisas que fazem a terra tremer e 4 que ela não pode tolerar. O escravo que se torna rei, o insensato que tem fartura de pão, a mulher desprezada que finalmente se casa e a serva que toma o lugar de sua senhora. Há 4 animais pequenos que ensinam sabedoria ao homem. As formigas tão pequenas que sabem guardar comida para o inverno, os coelhos tão fracos que fazem sua toca no meio das pedras para se proteger, os gafanhotos
que não têm líder, mas voam juntos em grandes bandos, as lagartixas que podem pegar com as mãos e, no entanto, vivem até nos palácios dos reis. Existem 3 criaturas que andam com um passo elegante, 4 que se movem firmes e confiantes: o leão poderoso entre os animais, que não foge de ninguém, o galo que vive exibindo sua beleza, o bode e o rei diante do seu exército. Se você agiu como um tolo e se tornou orgulhoso, se planejou fazer um mal a alguém, tenha vergonha de si mesmo e arrependa-se, porque quando você bate o leite, produz manteiga. Quando dá um soco no nariz, provoca sangue. Da mesma maneira, provocar a raiva acaba em briga. Provérbios capítulo 31. Esses são os sábios ditados do rei Lemuel, lições importantes que sua mãe lhe ensinou quando ele ainda era um garoto. Ó meu filho, filho do meu ventre, filho que eu consagrei ao Senhor, este é o meu conselho. Não jogue fora sua vida com mulheres e seu vigor com aquelas que acabam destruindo reis. Não convém aos reis, ó Lemuel, beber muito vinho, não convém aos governantes misturar bebidas fortes. Um rei que bebe muito acaba esquecendo suas obrigações. Confunde as leis e não julga com justiça os fracos e pobres de seu país. As bebidas fortes são para os doentes, que estão a um passo da morte. O vinho é o companheiro de quem está desiludido da vida, porque ele bebe para esquecer sua pobreza e não se lembrar da sua infelicidade. Use as palavras para ajudar outras pessoas, especialmente os que são fracos e pobres e não podem cuidar de si mesmos. Use sua autoridade para fazer justiça e ajudar os pobres e necessitados. Se você encontrar uma esposa fiel e dedicada, achou um tesouro mais valioso que ouro e pedras preciosas. O marido desta mulher fiel e dedicada está sempre tranquilo, pois ela nunca deixará faltar nada para ele. Ela sempre procura ajudar o marido, sempre procura bem-estar dele, nunca o mal. Ela compra a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. De lugares distantes ela traz comida para o lar com os navios mercantes. Antes de o sol raiar, ela já está em pé, preparando a primeira refeição da família e planejando o serviço de suas servas. Ela sabe negociar, compra um terreno e planta uma horta com o dinheiro que ganhou com seu trabalho. Ela está sempre disposta e não foge do trabalho pesado. Ela sabe que o seu trabalho ajuda a sustentar a família e ela trabalha até altas horas da noite. Com a agulha e a linha ela faz roupas e ajuda os pobres necessitados. Quando chega o inverno, ela não precisa se preocupar porque já preparou roupas quentes para toda a família. Ela mesma faz as cobertas e seus vestidos são de linho fino e de púrpura. Seu marido é conhecido e respeitado em sua cidade. Será eleito para cargos importantes da sua terra. Ela faz roupas de linho e as vende e fornece cintos para os comerciantes. Suas grandes virtudes são a energia e a honra. Ela não se preocupa com o futuro. Fala com sabedoria, ensina e corrige com amor. Ela cuida muito bem da sua casa e nunca dá lugar à preguiça. Seus filhos a respeitam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: pode haver muitas esposas exemplares neste mundo, mas eu tenho certeza de que nenhuma delas é melhor que você. Os encantos de uma mulher podem ser apenas uma ilusão e a beleza não dura para sempre. A verdadeira beleza, a verdadeira honra de uma mulher está em temer o Senhor. A mulher que fizer isto será elogiada diante de todos, receberá a recompensa merecida.